Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao... Qual é o número do nosso episódio, pessoal? É o 57º. Sétimo? Eu não sei. Acho que sim. Então vamos lá ver. Alguém sabe? Gonçalo, consegues ir ver aí de gás? Consigo. Olha, para esta introdução tão bem preparada. Vamos inverter. Comigo estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia no episódio 54º. 54º episódio. Olá, pessoal. Como é que é? Então estamos em guerra, não é? Está tudo fixe e não está tudo fixe. Por um lado, obviamente, a invasão da Ucrânia, e já vamos falar sobre isso. Por outro, isto pode criar oportunidades de compra porreiras para nós e para todos os investidores. Portanto, é assim, dualidade. Se bem que parece sempre um bocado insensível, não é? Sim. Pá, invasões, explosões, guerra, sei lá ver como é que posso fazer dinheiro. Exatamente. É um bocadinho aquele lema de não deixar uma crise ser desperdiçada, mas quando é uma crise deste género, e pode levar a uma crise monetária, é um bocadinho... Eu percebo o teu ponto, que é um bocadinho insensível. O que é que vocês já viram? O Gonçalo estavas-me a dizer em off que hoje foi um dia, disseste agitado? O que é que disseste? Qual foi a palavra que usaste? Não é Pareceu-me que estavas entusiasmado com os preços que estás a ver. Não, sim, eu ainda tenho um bocadinho de cash para alocar. Se as coisas ficam mais baratas, começa a procura de algumas coisas. Eu gostava de comprar uma empresa que ainda não tenho, investir numa empresa nova, portanto tenho estado a pensar o que é que hei de analisar a seguir. Mas estava muito inclinado, ou estou muito inclinado para ir analisar a Salesforce. Gosto muito do modelo de negócio, mas não tenho a convicção suficiente para investir ainda. Tu dizes que gostavas de acrescentar uma e ainda não a tens, é isso? É isso mesmo. Porquê é que então gostavas de acrescentar uma? Exato, isso é sempre um mau presságio. O quê? Diogo, sabe lá, o gajo pode estar investido só numa empresa e quer diversificar um bocadinho. Sim. Não, a ideia do... quero investir mais numa empresa, não sei qual, né? A pessoa quase que se força a encontrar. Não, eu gostava de investir numa coisa diferente. Gostava de encontrar uma para além das que já tenho. Está farto do que tem, mas não quer vender. Não estou farto, mas gostava de uma coisa um bocadinho diferente. A Salesforce vale a pena investigar, na minha opinião. Eu não sei se está caro ou barato. Quer dizer, tenho a minha ideia, mas não estou investido nela. Mas acho que é uma empresa, é uma daquelas empresas de software que é uma empresa zona. Exato, é um pouco por aí. Por outro lado, há muitas empresas num portfólio que me parecem atrativas e que tenho estado a reforçar um bocadinho, mas muito pouquinho. Dizia por acaso isso era uma coisa que eu gostava de perguntar e pode ser para o tema da próxima semana, mas pergunto-vos a vocês da vossa memória. Eu só me estou a lembrar de um exemplo de como investir em situações destas, em que existe, neste caso, uma invasão, mas pode existir uma guerra, e era o Phil Fisher, que foi curiosamente onde nos conhecemos, quando fui apresentar o livro, que era ir investindo, ter um plano, imaginem, temos X dinheiro, 10 mil, sejam euros, rublos, o que quer que seja, e dividir e ir investindo, porque dificilmente vamos conseguir acertar no bottom, não é? No ponto mais abaixo da cotação. Portanto, ir investindo com disciplina e definir. Portanto, vou demorar um mês a investir este dinheiro e ir fazendo isso. Vocês lembram-se de mais alguma, e haverão muitas, mas de mais algumas destas rule of thumbs ou conselhos práticos para investir nestas alturas? A minha opinião, em qualquer altura destas, o conselho base é não fazer nada para começar. Que é, se uma pessoa
sente que se qualquer coisa está a mexer com ela, não é? Sente que está um bocado emotiva, está quietinho. É o primeiro sim. passo. É o primeiro passo. Mas depois sim, é nas alturas que mais cai que eu mais estudo empresas, ou que mais estou à procura. Quando está tudo a subir, nunca mais acaba. Há pouca coisa que eu possa achar interessante aos preços, não é, que estão. Não é? E quando está a cair, não. Mais focos eu tenho de tentar encontrar qualquer coisa. Portanto, obviamente que acho que é sempre uma melhor altura para ir às compras. Eu vou tentar pôr aqui atrás de mim, enquanto vocês vão falando, uma imagem interessante, já vos comento. Gonçalo, tu tens aí do como é que eu digo, do teu portfólio de pessoas que já estudaste, porque seguramente muitas pessoas já teorizaram, já expressaram as suas opiniões sobre isto. Havia uma, qual é que era? Era os, como é que chama aquela família? Os Rothschild? Rothschild, eu acho que é Rothschild, que se dizia que faziam uma pipa de massa em épocas de guerra, não era? Que emprestaram dinheiro a Napoleão e mais uma quantidade de coisas, e que o dinheiro deles foi feito em época de guerra. Não sei se isso será mesmo assim ou não. E com os pombos, não é? Trazer as notícias mais rapidamente sobre quem é que ganhou a guerra. Então eles conseguiam fazer um bocadinho de arbitragem, sabendo qual foi o lado que ganhou. Esses eram os hedge funds da altura. Eram pombos. Eu lembro que estava associado ao primeiro meio de comunicação França-Inglaterra, de rápida, não é? Divulgação, não é? Mas não eram pombos, acho que era um sistema mesmo de comunicação. Sim, eu tinha na memória que tinha sido vários pombos correio. Já falámos sobre isso e eu tenho não sei porquê na cabeça alguma coisa relacionada com a Fiat. Não sei porquê, mas isso imediatamente me deu aqui o alerta na cabeça Fiat. Se calhar foi no episódio que falámos da Fiat, talvez, e falámos sobre isso, talvez, não sei. Olha, aqui atrás, a imagem que está aqui atrás, eu tenho pena disso ficar cortada, eu não tenho agora tempo, obviamente, para estar a cortar ou redimensionar a imagem. E basicamente isto são exemplos que o mote disto é 5 de cada 5 vezes que houve uma invasão. Quando houve a invasão, já as bolsas tinham chegado ao fundo, tinham hit the bottom, tinham visto o seu mínimo, pelo menos recente, antes da invasão. E temos em cima Vietnam War, guerra do Vietnã, guerra do Golfo, guerra do Afeganistão, Iraque e Crimeia. Sim, Diogo. Esse aí da direita, não sei se era a melhor altura. Este aqui da direita o que é? Guerra do Afeganistão, outubro de 2001. Pois, sim. Mas há muito essa teoria. O Bill Miller também está sempre a dizer que se fosse à grande pressão, ou se fosse à crise de 2008, ou às outras todas, que é o pico da crise, o momento pior em termos de desemprego e de crescimento do PIB, etc. Os mercados já estavam lá em cima. Não ao nível que estavam antes, mas o bottom dos mercados é muito antes das crises atingirem o seu ponto máximo, na maior parte delas. Quando a coisa começa a virar... Quando a coisa começa a virar, já os mercados subiram 20% ou 30% antes. Porque são forward-looking, eles olham para a frente. Olha, Manuel, o teu áudio está muito, muito alto, pelo menos em comparação com o do Diogo. Não sei se... O meu áudio está muito, muito faz alto. Um bocadinho de distorção em algumas sílabas. Vamos pôr ajustar automaticamente. Estará melhor? Oi? Acho que sim. Sim. Pronto, agora é o Zoom que está responsável pela altura. Obrigado. Está muito melhor. Pronto, temos o tio Vlad que decidiu invadir a Ucrânia. No outro dia, eu acho que foi um de vocês que trouxe aqui, ou então fui eu que li, o Morgan Housel, se não estou em erro, mas como vocês costumam trazer artigos dele, suponho que tenham sido vocês a trazer, que nestas coisas nunca se conta com a estupidez ou com a insanidade que está do outro lado, normalmente uma pessoa, e um dos exemplos que ele dava era o Hitler, que ninguém estava à espera que o gajo fizesse guerra também fosse para o outro lado, para o URSS, para a União Soviética, porque não fazia sentido nenhum, obviamente, estar a lutar em duas frentes, e era óbvio que ia perder a guerra se lutasse em duas frentes. Ainda assim,
o tipo foi. E eu acho que o Gonçalo também comentou aqui, não sei se foi Stalingrado, que não fazia sentido nenhum invadir, mas só porque se chamava Stalingrado ou vamos invadir aquilo. E este parece um desses exemplos, tipo, muita gente não estava à espera ou não acreditava e ia-se dando sempre um bocadinho mais de folga e conversando um bocadinho mais com o Putin, mas aí está ele. Pois, não tenho nada muito inteligente a dizer sobre as motivações da Rússia e do Putin em invadir a Ucrânia. Mas... Eu acho que ninguém estava à espera, na minha opinião, que fosse assim. Mas não, imagina, esta crise, na verdade, entre a Ucrânia e a Rússia já dura desde 2014, não é? Isto não é de agora, não é? E eles já têm estado, na verdade, eles já têm estado em conflitos armados ali nas fronteiras desde então. E nada faria crer que eles fossem escalar isto agora, não é? Mas uma coisa é certa, é muito bem calculado o momento de fazer isto, porque, na minha opinião, a Europa está um bocado entre a espada e a parede, não é? Pela dependência que tem neste momento da Rússia, em termos energéticos, que sempre teve, mas que com a pandemia e com tudo o que se tem passado, as reservas estão em mínimos históricos, né? A crise da energia está em mínimos históricos na Europa e é muito complicado, não é? Tu fazeres o que quer que sejas quando precisas de comprar gás, não é? Senão metade do teu povo morre ao frio, não é? E portanto é muito bem calculado da parte dele. Eu sei muito pouco sobre energia e o pouco que sei é relacionado com o urânio, com a energia nuclear. E a Alemanha tem vindo a reduzir a sua produção de energia nuclear e cada vez mais a ser dependente dos vizinhos, da Polónia, da França, que curiosamente tem uma grande percentagem da sua energia vinda do nuclear e eventualmente, obviamente, dos gasodutos russos. O porquê eu não entendo, isto costuma-se falar e hei de estudar sobre isso, que é uma coisa que me parece interessante, porque é que a Alemanha foi ficando tão dependente do gás russo, sabendo que tem ali um senhor que nem sempre está bem disposto. Sim. Diz, Gonçalo. Foi consequência de segunda ordem, a dependência da Rússia. Eles, depois do furacão, do terremoto de Hiroshima, ou Fukushima, em que o Japão teve problemas graves com as centrais nucleares, a Alemanha decidiu fazer um phase-out de quase tudo. E desde essa altura, cada vez, como estavas a dizer, cada vez estão a produzir menos de nuclear e tiveram que colmatar isto de alguma forma. Eles pensaram em fazer com renováveis, mas renováveis só dá até um ponto, e têm estado a fazer, mas para o produtor marginal e para a grande parte tem devido da Rússia. Eu acho que vale a pena, para quem quer perceber de energia, ouvir e ler todos os livros dele, do Václav Smil. Ok, espera aí, deixa-me escrever, diz lá Václav Smil, é isso? Václav Smil, eu vou escrever aqui, mas é exatamente como se diz. Ok, é exatamente. Eu conheci-o através do Bill Gates, porque o Bill Gates adora ler os livros dele, sempre que este senhor lança um livro, ele vai lê-lo, e para mim é capaz de ser das pessoas que mais percebe de energia a nível mundial. E as coisas que ele diz, porque existem, na minha opinião, existem muitos delírios coletivos e muitas opiniões sobre as alterações climáticas e sobre energias renováveis e sobre o caminho que se deve seguir. E este senhor, ouvir o que ele tem para dizer, abre completamente uma visão diferente sobre como é que o mundo de energia funciona. E ele conta muitas vezes a história da Alemanha, que é uma história giríssima em termos de energias renováveis, e depois faz a comparação aos Estados Unidos. Este senhor é eslavo, não é? É de leste, mas vive no Canadá. E ele diz muitas vezes que a Alemanha gastou rios e rios de dinheiro a investir em energia solar e energia eólica, que na cabeça dele aquilo é uma enorme barbaridade, porque eles meteram, por exemplo, imensos painéis solares na Baviera, e a Baviera, aquilo está nublado ou não tem sol 90% do ano. É o maior desperdício de recursos que eles fizeram, foi encher aquilo de energia solar quando não há sol
praticamente o ano todo. E então o que eles fizeram foi, eles duplicaram a rede elétrica em termos de capacidade nos últimos 30 anos, só que eles continuam a ter que manter a rede antiga por trás, porque a utilização do solar lá, por exemplo, chega a ser às vezes 16%, e da eólica também é muito baixa. Eles dizem, epá, eles têm esta capacidade toda aqui, mas não conseguem, como a maior parte do tempo isto não produz, não tem sol, não tem vento, eles continuam a ter que ter a rede elétrica essencialmente a carvão, os alemães, por trás, a funcionar. Um país que eu suponho, não faço a mínima ideia, mas que tem muitos engenheiros, especialmente porque tem indústria, não é? Não pensa nisso. Obviamente pensou, mas como é que isso acontece num país supostamente o mais avançado tecnologicamente da Europa? Mais ou menos. É surreal, e eles pagam a eletricidade mais cara da Europa porque têm que alimentar estas duas redes, né? E depois ele faz a analogia com os Estados Unidos e com o Canadá, que pouco se importaram, entre aspas, com as alterações climáticas, ou muito menos, mas como era economicamente mais rentável o gás natural, porque eles descobriram o tal petróleo de xisto, eles fizeram o phase-out da maior parte das centrais de carvão para gás natural. E foi-lhes muito mais barato, e ao mesmo tempo foram muito mais amigos do ambiente, porque porque o gás natural também é menos poluente do que o carvão, então eles melhoraram as suas emissões, enquanto a Alemanha continua a usar praticamente carvão, é a fonte base ainda por cima está a acabar com as nucleares. Portanto, eles não quiseram saber para nada e ficaram com a energia muito mais barata e fizeram muito melhor ao ambiente a curto prazo, pelo menos no curto prazo, não? Pá, que é surreal. E ele diz que há muitos delírios desses em relação às energias, tipo, há coisas que se podia fazer e que não se faz, e há outras que anda-se aqui a brincar com isto, a gastar dinheiro e em utopias. Ele dá outro exemplo muito giro, que é, por exemplo, nos últimos 50 anos a eficiência dos automóveis duplicou ou triplicou. São muito mais eficientes, consomem muito menos. Só que os automóveis também, o tamanho médio ou o peso médio de um automóvel também duplicou. Antigamente um automóvel médio pesava tipo 800 quilos e agora pesa 1 tonelada e 600. Quer dizer, uma pessoa vai olhar para um Mini Cooper da década de 60 e para um Mini Cooper de agora e o automóvel tem o dobro do tamanho. E é da género, pá, para que é que nós estamos a melhorar a eficiência se a única coisa que estamos a fazer é duplicar o tamanho dos carros e o peso dos carros? Perdemos a eficiência toda, estamos a poluir o mesmo. Mas é giríssimo ouvi-lo falar. Acho que se aprende muito de energia e agora também não estar aqui a falar, senão podíamos falar aqui a estar tudo. Agora mais ao nível pessoal, o Gonçalo estavas a comentar que já estás a ver algumas coisas interessantes. Não sei se queres partilhar alguma ou não, mas qual é a vossa... O que é que têm pensado em relação ao vosso portfólio, em relação às vossas empresas? Têm empresas que podem ser prejudicadas ou beneficiadas disto? Querem fazer alguma mudança no vosso portfólio? O Gonçalo já comentou que gostava de incluir mais uma empresa. Mais alguma coisa? Mais algum remark? Mas não é por causa disto. Sim, não. É só para aproveitar a oportunidade, só comento porque pode haver a oportunidade. Basicamente todas as empresas que têm custo, têm de comprar energia e têm custos energéticos altos no seu processo produtivo, vão sair impactadas no curto prazo. E é top of mind, por exemplo, o Vidrala. Qualquer das formas, ao mesmo tempo, o vidro é muito caro de transportar, portanto há pouca concorrência de outros países e o mercado está muito tight, ou seja, há muita procura por vidro porque o consumo está a bombar, portanto é relativamente fácil repassar estes custos aos clientes. Portanto, mas dito isto, a Vidrala caiu para aí 30% desde os máximos. Mas agora, recentemente? Sim, há 6 meses para cá. Por causa da energia, maioritariamente? Sim, principalmente pelos custos de energia e elétrica e do gás, que usa bastante. Vais mudar da Vidrala o assunto? É só porque eu tenho... Não, ia só concluir que uma empresa que gera retornos sobre o capital próprio quase de 20% e é praticamente net cash, se não é este ano, vai ser para o próximo ano, está a cotar um PER de quase 10.
portanto começa a ser muito aliciante. É curioso que nos últimos anos, e tu por acaso tens uma ou duas dessas, há várias industriais bastante baratas, a Miguel e Costas, a Vidrala pelos vistos, há assim várias, parece que o mundo se esqueceu das industriais, porque também há muito, e se virou mais para software, e recentemente o software veio um bocadinho abaixo, houve uma correção saudável, mas parece que se esqueceu do good old value das industriais, e tu és alguém que eu conheço que continua a olhar para elas e a gostar delas. Sim, principalmente estas com qualidade e que é difícil imaginar um futuro sem elas existirem. Não é? Um futuro sem vidro é muito difícil de imaginar, mesmo que os preços de energia disparem. Nós somos um povo, principalmente na Europa, que tendemos a preferir o vidro a qualquer outro material em termos de bebidas. No vidro, então, é quase impensável pedimos um vidro e vir servido com uma garrafa de plástico. Não, Sim. muito difícil. Eles só A fazem cerveja... vidro para... Eles só fazem vidro para alimentos, né? Para garrafas. Eles não fazem Sim. tipo Eles não fazem vidro para janelas, nada disso, só mesmo para o que eles chamam containers. Embalagens. Há ali perto, acima de Coimbra, Águeda, que fica entre Coimbra e Aveiro, há várias indústrias, várias fábricas de cerâmica para revestimentos, todas acabam com grés, rebigrés, pabigrés, por aí fora, e há uma de um amigo de Coimbra, que ele curiosamente não foi a mim que me estava a comentar, mas a comentar a outro amigo em comum, que eles estão falta-me a palavra, ou deixa-me escolher bem a palavra, estão irritadíssimos com isto, porque os fornos estão 24 sobre 24 horas a funcionar e portanto o maior gasto deles é energia, e ainda que isto, primeiro, as vendas estão a correr bem, isto tem vindo a correr muito bem nos últimos anos. O problema não é esse, o problema agora é passar os gastos ou o custo da energia mais elevado para os clientes. Eles está a dizer que não conseguem passar tanto quanto lhes está a subir o custo a eles, simplesmente o mercado não absorve. Mas também há que ver o lado positivo, que é à partida este custo energético é temporário. E eles, se conseguirem subir preços, esses preços são permanentes. Não é? Portanto, pode ser que a longo prazo, ou pelo menos uma parte do custo energético há de ser temporário. Não é? Tu tocas aí num ponto interessante, que é para nós muitas vezes é fácil de olhar para as empresas e dizer, tu fizeste esta alocação de capital ou esta estratégia tão mal ou tão mal feita. Quando estás tu a ver as coisas acontecer e tu a decidir, tu não tens a bola de cristal, não tens a certeza se realmente isso que estás a dizer vai acontecer. É provável que aconteça, mas não sabes. E portanto, e no meio há uma guerra e tem tudo para dar para tomares más decisões. É assim, se calhar se cortarmos efetivamente relações energéticas com a Rússia, permanentemente, se calhar vai ser complicado ou vai demorar algum tempo até o preço da energia voltar para níveis como estavam antes, não é? Porque neste momento não há alternativa. Mesmo que tu queiras, então vamos construir centrais nucleares. Não é? A última central nuclear, por exemplo, a Finlândia, acho que começou agora, é a central nuclear mais avançada do mundo, ou pelo menos da Europa, entrou em funcionamento em dezembro, e acho que eles começaram a planear e a construir aquilo no início do século, em 2001. Mesmo que tu queiras substituir por nuclear, precisas de 20 anos, não é? E eu não acho que haja muitas opções em termos de gás natural e petróleo para substituir. Vai ser complicado. Mas tu no teu portfólio tens empresas diretamente impactadas por isto? Acho que não, que eu saiba não. Olha, a única que tem alguma, mas eu acho que não tem impacto, que tem funcionários lá, é a Wix, que eu comprei há pouco tempo, e eles têm 300 funcionários, que é 5, 6% da workforce deles na Ucrânia. Entretanto já não estão, eles próprios pagaram pagaram a deslocação dos funcionários todos e das famílias e estão-lhes a pagar casa, arranjam-lhes estadia em Israel ou na Turquia ou na Polónia.
Epá, mas acho que não, em termos de funcionamento, pode haver algum ligeiro impacto, não é? Porque são 300 pessoas que se calhar não estão a trabalhar como deviam, mas acho que é marginal. Uhum. Tirando isso, acho que não. Acho que nenhuma das que eu tenho trabalha ou exporta alguma coisa para a Rússia ou para a Ucrânia. Portanto, assim, pelo menos direto, não. Quais são os vossos temas para esta semana? Gonçalo, tu partilhaste o teu tema. Partilhei, claro que partilhei. Partilhou. Que é um tema que é muito atual, tem tudo a ver com isto. Eu não vi, não estou a ver qual é. Então, o meu tema é exatamente sobre quando reforçar porque uma ação caiu. E aproveito um artigo do John Hepton, um artigo de 2017, e que é basicamente sobre averaging down. Quando devemos fazer, ou quando, mais importante, quando não o devemos fazer, segundo a opinião Eu dele. até acho que pode já começar, que acho que Pois. fica bem. Eu, na verdade, jogava que este tema, enganei-me, jogava que era o tema do Diogo. Gostei muito desse artigo. E então, vamos para lá, arranque já? Sim. Bora. Bora. Então, basicamente, reforçar quando a ação caiu é o chamado averaging down, ou baixar o nosso preço médio. Há quem diga que é baixar o preço médio. Mas pronto, basicamente é seguir aquela lógica que se gostamos de uma ação a 10, devemos adorá-la a 6, ainda devemos gostar ainda mais a 3. Portanto, se cair... E a 0? Pois, essa é a questão. Se cair, compramos mais. Mas, lá está, baixar o preço médio já foi a morte do artista para muitos investidores. Porque se gostarmos de algo a 10 e estamos errados, vamos gostar mais a 6, mas provavelmente vamos continuar a estar errados. E ainda vamos gostar mais a 3, mas ao mesmo tempo há o risco de ainda continuarmos errados. E no final das contas, somos capazes de tornar uma posição inicial para aí de 7% numa perda de 18% do portfólio. Obviamente aqui a parte mais difícil é saber se estamos errados quando reforçamos para baixar o preço médio. É possível, claro que isto é impossível de saber de antemão, com plena certeza se estamos certos ou errados, não é? Mas podemos minimizar a hipótese de baixarmos o preço médio quando estamos errados, se fizermos algumas coisas em determinadas circunstâncias. E ele diz 3 aspectos em que devemos ter especial atenção quando fazemos o average down. O mais importante é evitar reforçar quando a empresa é altamente alavancada. E ele aqui dá um exemplo curioso de 2 grandes investimentos e que foram por caminhos opostos. Um é o Buffett e outro é o Bill Miller. E o Buffett, apesar de ser conhecido por outras coisas, mas também por baixar muitas vezes o seu custo médio, é muito bom a evitar fazer isto em empresas alavancadas. Ele, na verdade, comprou cerca de meio bi em bancos irlandeses, na altura da crise da Europa, não é? Que Portugal também estava, da Sovereign Crisis, em que os bancos irlandeses entraram em colapso. Os bancos foram quase para zero. Ele gostou dos bancos quando eles caíram 90%, mas não gostou quando eles caíram mais 95% em cima disso. Portanto, não reforçou, não fez average down nos bancos. Em contraste, o fundo do Bill Miller implodiu em 2008, porque ele investiu e reforçou em ING, Freddie Mac e o Citigroup. E lá está, aqui, pegando também no outro exemplo do Buffett, é fácil de ver que é relativamente seguro baixar o preço médio em empresas como a Coca-Cola. E de facto o Buffett fez isso. É muito difícil imaginar um cenário em que a Coca-Cola seja zero, porque não é um modelo de negócio altamente alavancado, tem vendas recorrentes, e dificilmente vai cair 50% várias vezes. Portanto, é um bocadinho difícil, excepto situações que acontecem muito raramente, de levar à morte do artista.
Outra... Isso faz-me lembrar aquela história que o Peter Lynch diz uma vez, para que ele está a falar de valorizações e está a falar para aquela malta que diz, isto já caiu 90%, meu, quanto mais é que eu posso perder agora, não é? Se me ter cá dinheiro. Eu dizer, deixa-me dar-te uma novidade. Se cair 90% e tu meteres lá 1 milhão de euros, podes perder 1 milhão de euros. Se perderes 10 mil, podes perder 10 mil. Não é porque cair 90% não pode cair mais 90%. E depois ele até dá o exemplo, na verdade, os short sellers normalmente, quem é bom short seller até faz muito dinheiro em empresas assim, não é naquelas que estão lá em máximos, é aquelas que já caíram 90%. E agora sim, ele já tem a certeza, entre aspas, que aquilo vai à vida, não é? E aí é que shortam aquilo que é porque aquilo já tem os dias contados. Mas para eles shortarem é porque alguém está a comprar do outro lado, não é? Está sempre a transação. E quem é que compra isso? São aqueles gajos que dizem, isto já caiu 90%, quanto mais é que eu posso perder, não? E pronto, depois riu-se toda a gente lá na plateia. Ele tem mais piada a contar isto do que eu, mas é uma história gira. Não, tu tens muita piada também. Outra... Para além, falámos então que devemos ter especial atenção em fazer... baixar o preço médio em empresas alavancadas, não é? Porque elas podem cair para zero. Outras empresas que podem cair para zero são empresas que estão a ficar obsoletas. Então, devemos ter cuidado em reforçar em empresas que ficam obsoletas. E ele dá o exemplo da Kodak, que em termos de métricas parecia sempre uma grande empresa de value, não é? Tinha múltiplos baixos. E, curiosamente, ele no artigo descasca muito no Bill Miller, porque, mais uma vez, diz que o Bill Miller fez averaging cost down aqui também na Kodak. E este ponto, eu tenho pensado nele quando penso em reforçar em Facebook. Porque há o risco da rede social Facebook e também o Instagram e até o WhatsApp, num futuro próximo, se tornarem obsoletas. Portanto, é um risco a ter em conta apesar de estar claramente barato em várias métricas, há que terem atenção em não fazer várias vezes abaixar o preço médio e tornar uma posição de 5% numa perda de 15%. Um gajo devia ter regras, isto é uma daquelas alturas que se calhar devia ter regras, porque aqui, por exemplo, os espanholitos aqui ao lado, os value funds tiveram aí uma altura tramada e andavam, eram criticados por fazerem average down normalmente em empresas más. Commodity, porque eles andavam a ver que as commodities andavam a dar e tal, andavam a dar ou estavam baratas demais, portanto, e estavam a fazer average down em empresas más. Portanto, houve a comunidade espanhola que é muito forte, não gostou e eles estavam a ter maus retornos, que eu acho que entretanto nem 2020 ou 2021 alguns deles melhoraram. Eu se refiro especificamente aos COBAs e os AS Valor, e isso depois fez-me pensar um bocadinho e sempre que leio sobre isso, por exemplo, neste artigo, reparo nisso e penso se não deveríamos ter de antemão já há regras claras para isso, porque esse parece um daqueles erros, e o teu artigo fala bem disso, claros, de tipos experimentados, que continuam a meter dinheiro, a meter dinheiro, a enterrar, porque está cada vez mais barato na cabeça deles. E se não devíamos ter regras claras, eu não vou meter mais do que X a custo, não é? Neste tipo de negócio, por exemplo, o Facebook parece-me a mim melhor do que esses negócios que eles tinham, mas isto depois também são opiniões pessoais. Mas consoante aquilo que achas que é um negócio de qualidade ou não, tens limites para fazer o average down. Exatamente, e isso vem em conta ao que ele acaba por dizer na parte final do artigo, que é fazer uma boa gestão de risco do portfólio e lá está, ter regras. E ele propõe 2 regras. Uma é exatamente essa que estás a dizer, é definir uma posição de alocação máxima a custo a uma determinada empresa. Portanto, aí já estás a limitar quantas vezes vais conseguir fazer average down. E aquela empresa não te vai levar à falência porque não vais
a custo não podes investir mais do que aquele montante, se realmente o seguires. E outra regra também achei interessante, que vem no seguimento, depois ele há outros exemplos. Outro tipo de exemplos seria provavelmente uma empresa que está associada à fraude e tentada aqui por causa disso, por haver indícios e fins. E ele deu o exemplo de uma empresa farmacêutica chamada Valiant, em que o Ackman fez average down e perdeu uma fatia grande do fundo que ele gera. E ele diz que para evitar reforçarem fraudes, ou em situações que os problemas ainda não estão completamente, ou não são completamente conhecidos, ele propõe não fazer, ou esperar 6 meses entre cada reforço. Ok, boa. Ele diz que 6 meses normalmente é o tempo suficiente para alguns fatos serem relevados. Lá está, 6 meses é o tempo suficiente para, pelo menos, termos 2 contas trimestrais da empresa. O risco aqui é perderes um bocadinho do upside, ou perderes o upside, se a incerteza acabar completamente. Mas no ponto de vista de gestão de risco de portfólio, acho que também faz sentido. Tu reforças uma vez e dizes, agora, próxima vez que eu vou reforçar, vou esperar 6 meses para ter um bocadinho mais visibilidade. Há aí 2 pontos que eu não digo que discordo, mas que me fazem coçar a cabeça, que são, primeiro, isso quer dizer que a primeira regra de ele definir de antemão e depois qual é o limite, quer dizer que ele não, se existe a possibilidade de ele fazer, de aumentar a sua posição, quer dizer que ele não estava no limite antes dessa posição. Por exemplo, vamos dizer que o limite é 10%, se ele investiu 10% do seu portfólio, não pode investir mais, por mais que ela venha abaixo e que ele tenha convicção, não é? Portanto, isso só funciona quando o limite está acima da posição que ele tem, da percentagem que ele tem alocada a essa empresa. E a segunda coisa é, muitas vezes 6 meses já passou a oportunidade. Se calhar num caso de fraude nem tanto, porque demoram mais, mesmo que não haja fraude, demoram mais o mercado a ganhar a confiança. Mas muitas vezes... Exatamente. A oportunidade muitas vezes pode existir porque há incerteza e em 6 meses essa incerteza pode desaparecer e tu perdeste a oportunidade. Mas o que ele defende é, tu reforças porque há essa incerteza e depois só voltas a reforçar passado 6 meses para teres uma noção se tu realmente estás correto ou não, ou se há muitos factos que tu só não sabes, não é? Portanto, tu imagina, cai 50%, tu reforças. E depois uma semana depois cai logo 50%, outra vez. E aí, segundo, se aplicares esta regra, não deves reforçar, deves esperar pelo menos 6 meses para ver se há alguma coisa que não apanhaste antes de reforçar. É esse o ponto, mas lá está. Aqui, o grande problema destas regras é perderes algum do upside. Mas isso é gerir risco. Sim. É controlar o downside, precisas de capar um bocadinho o upside. O Buffett diz uma frase que eu acho que resume bem este artigo e eu gosto bastante, é que nunca se esqueçam daquele rapaz de 2 metros que se afogou a atravessar um rio que era em média, tinha uma profundidade de 1,5 metros. É espetacular. O rapaz de 2 metros só precisava de ser um bocadinho mais paciente. E pronto, e muitas vezes é o que nós precisamos também. Bront Capital, quem são estes Bom tipos? tema. Conheces? Não conheço, não. Apanhei o artigo, alguém partilhou no Twitter, apanhei-o. Depois comecei a seguir quem escreveu, que é o John Hepton. Mas está bem apanhado, mas não conheço muito da história deles, não. Olha, fiquei triste, foi hoje, afinal, o Lex Friedman não vai publicar a entrevista com o podcast com o Mark. Não vai, então? Vai no outro dia, diz que hoje não é dia de publicar isso. Com o Zuckerberg? Sim, aquilo já foi gravado há 3 ou 4 dias. Ele ia publicar hoje, mas disse que não é dia para publicar. Porque hoje está toda a gente a olhar para outra coisa. E acho que ele vai... Isto agora também é o que ele disse, vai voar agora para a Rússia e para a Ucrânia e vai falar lá com pessoas. E acho que ele já tinha... Eu não sei se vai acontecer ou não, mas ele tinha prometido
que ia entrevistar o Putin também e já tinha teoricamente falado com eles sobre essa entrevista e pode ser que surja uma entrevista com o Putin agora. Isso era muito engraçado. Isso então era uma daquelas... a confirmação dos mídias alternativos ou dos mídias podcasts e online versus os mídias tradicionais, televisões e jornais. Era interessante ver isso, só por isso. Eu acho que já acontece muito, não é? No momento em que o Joe Rogan tem mais de 100 milhões de visualizações, aquilo... mas ainda não está. Por exemplo, os meus pais não fazem ideia quem é o Joe Rogan. Se o Putin lá fosse, já ficavam com alguma ideia. Estás a ver? O Joe Rogan ainda não chegou aos meus pais. Esse vai ser o shift para se dizer que se tornou mainstream. Mas é interessante, por exemplo, eu acho que nunca, neste caso, mas pronto, em concreto, eu acho que ele nunca iria ao Joe Rogan, mas eu acho perfeitamente que ele é capaz de ir ao Lex, porque as entrevistas com o Lex são sérias, apesar de... O Joe Rogan tem mais palhaçada, e o próprio Lex Fridman entrevista muitas pessoas polémicas e importantes, né? Ainda agora há pouco tempo foi lá o CEO da Pfizer, a falar de questões da vacina e acho que são entrevistas giríssimas de ver. Olha, entretanto, desculpa cortar ou mudar de assunto, mas agora mandaram-me aqui uma imagem, não sei qual é a veracidade disto, mas o título é 9 aviões militares da China entraram na zona de defesa aérea de Taiwan. Também já se falava de os chineses aproveitarem esta altura para ir ali apanhar Taiwan e anexar. Aquilo já é deles, não é? Sim. Exato. Eles não podem anexar uma coisa que já é deles. Não, mas sabes, também há muitas fake news às vezes sobre essa... Eu acredito que possam ter passado ou não, mas também há muita notícia aí a surgir de eventos. Então é em real time, de coisas que estão a acontecer, então ninguém sabe bem se está a acontecer ou não está a acontecer. E depois, no outro dia, olha, pensei em ti no outro dia porque falavas da informação sobre a China e das notícias, nós temos sempre enviesados pelos mídias europeus. Um amigo meu que tem, cuja empregada é de nacionalidade ucraniana, disse que esteve à conversa com ela um bom bocado e que ela é completamente pró-russa. Portanto, também existem estas pessoas que agradecem voltar a uma velhinha União Soviética, se calhar não à União Soviética, mas fazer parte da Rússia. Um terço da Ucrânia, o leste todo da Ucrânia é russo, não é? É ucraniano, mas eles falam russo e muita gente fala russo e vê-se como russo, não é? E aquelas regiões de Donetsk, não é? Aquilo não é de agora, eles já se querem separar há muito tempo. Mas isso não justifica nada do que está a acontecer agora, na minha opinião. Mas sim, é um país dividido há bastante tempo. Gonçalo, queres ainda fazer alguns comentários ao teu artigo? Não, era isto, meus caros. Vocês já pensaram, já tentaram, já pensaram como é que vocês têm feito as vossas... Fazem reforços quando as empresas descem? Tendem a não fazer? Como é que é a vossa... Eu acho que é caso a caso, mas eu sei e estou a sentir, tenho vindo a sentir, especialmente agora com esta história da Ucrânia, mas tenho vindo a sentir com esta queda de preços recente, que preciso de criar... regras bem definidas. Não precisam ser bem definidas, mas os básicos, ok? Por exemplo, há uma empresa que eu tenho que veio abaixo 40%. Eu não duvido que a empresa continue a fabricar o que fabrica e a vender o que fabrica. Mas tem um cliente que são 75% das vendas. E eu não quero... Muito provavelmente isto vai mudar e a empresa vai continuar a vender para outros e percebem isto claramente, não é? Mas eu não quero estar a concentrar muito nessa empresa, por mais que isto esteja agora, que esteja a perder 40%. E, pá, está muito melhor, está muito mais barata, eu não tenho dúvidas que a empresa, existem sempre as dúvidas normais, mas eu não tenho dúvidas que a empresa vai continuar aí, só que eu não quero, até uma regra que eu não a tinha escrita, mas que apercebo-me agora que
com uma grande consideração de clientes, eu não quero fazer average down, a não ser que, obviamente, só lá tivesse 0,5% ou 1%, mas eu já tinha investido 5% do portfólio, quase, ou 3 e tal, ou 4 e tal. Não quero, apesar de todos os dias olhar para aquilo e me parecer apetitosa. Mas essa é uma regra. Outras que tu trouxeste agora que são interessantes de pensar, é isso. Eu preciso claramente de definir algumas regras, não precisam ser muitas, tal como o Diogo disse, também não quero estar completamente preso às regras que defini antes, mas algumas guidelines queria ter. E tu, Diogo, Epá, alguma ideia? Da minha parte, lá está, é o que a minha convicção no momento me disser. Mas eu normalmente faço average down, porque epá, a não ser que lá está, que alguma coisa. A resposta certa é se os fundamentais não se deteriorarem, faz sentido, não é? E normalmente eu tenho feito. Há sempre, na minha opinião, eu imponho quase um limite máximo, não é? Ou seja, não, se uma pessoa se for fazendo average down, que na altura tem o portfólio todo lá, não é? E depois uma ou duas empresas definem a minha carreira, não é? Como investidor. E portanto, nesse aspecto eu imponho limites se for demasiado grande para o meu portfólio, pá, eu não vou fazer. Se fizer com que haja risco, não é, de destruição de carreira, não vou fazer mais. Mas tenho feito average down normalmente. E, pá, e muitas delas até hoje continuam a cair. Um dos casos, por exemplo, é a Takeaway. Fui fazendo average down e continua sempre a cair desde que eu comecei a comprar. Mas que, por acaso, é uma das empresas que eu sinto que os fundamentais até melhoraram bastante. Nem vou dizer propriamente os fundamentais, vou dizer a posição, a vantagem competitiva e a posição no mercado. E, portanto, eu estou mais confiante hoje do que estava na altura. Mas não vou continuar a pôr mais dinheiro lá, porque senão vai... O sucesso ou a falhança daquela empresa define depois a minha carreira. A partir de que momento é que começa a ser? Já, vês a percentagem em termos de cost basis ou do portfólio atual? É isso que interessa mais? Do portfólio atual, sim. Pois, isso é um tema interessante. Esse. Porque... eu acho que o cost basis, de certo modo, não interessa para nada. O que interessa é o valor de hoje, não é? Sim, na verdade interessa para como gestão de risco. Não é? De fazer com que não percas mais do que 10% de uma determinada posição, só consegues fazer isso com cost basis, porque podes ter sempre 5% e a empresa cair 50% várias vezes e tu passas sempre a 5%. Isso, e realmente era sempre uma posição de 5%, mas a partir de determinado ponto podes perder 15%, 20% nessa posição de 5%. Eu percebo o que é que estás a dizer. O Diogo tem uma estratégia em relação a isso que responde, nem chega a ter esse problema, que é estar sempre fully invested, portanto nem sequer tem o dinheiro para depois fazer o average down. Sim, eventualmente posso vender alguma coisa para comprar, mas isso ainda aumenta o atrito e torna o average down mais complicado, ou seja, tenho que estar mais convicto ainda. Mas eu percebo o que é que estás a dizer. Mas isso faz com que tu possas perder muito naquela empresa, mas tu, se não meteres lá e meteres no outro lado, também podes perder esses 5%. Ou seja, é-me um bocado igual se estiver a perder 15% numa ou se estiver a perder 5% numa e 10% noutra, estás a perceber? Estou a perceber. Ou seja, eu acho que cada decisão deve ser vista isoladamente. Mas sim, mas é complicado, lá está, não acho que está uma forma certa, mas acho que eu normalmente vejo mais com o valor de agora do que com o cost basis, porque não me quero prender ao que paguei no passado. E qual é que é uma porcentagem que deixa de fora de pé? Ui. Eventualmente 20% há de ser um limite de portfólio que eu acho que até hoje ainda não passei. 20%? Mas já tive 20%.
20% é porque cresceu ou porque foi 20% à entrada? Não, porque cresceu. Mas à entrada já tive decididamente mais de 10% ou um bocadinho mais até 10%. Aliás, a takeaway é que provavelmente já foi 10% do meu portfólio. Uhum. Agora não é, mas já foi um bocadinho até mais de 10%. Eu 10% à entrada, ou seja, de custo, ainda consigo, porque também já estive nessa situação, ainda consigo tolerar na minha cabeça. 20%, é preciso pá, muito treino. Mas à entrada nunca tive. Aliás, este 20% foi o caso da Aspire Global e foi porque subiu por aí fora. E eu ainda fui trimando ligeiramente, mas foi um erro, na verdade, né? Se eu não tivesse trimado nada, teria tido melhor resultado. Nós falámos disso aqui, lembras-te? E tu disseste, olha, se for um erro vou ficar muito contente. E lá está. Mas também te disse que só tinha tirado um bocadinho, que não tinha feito quase nada. Mas lá está. Mas imagina, eu também olho para o meu portfólio de maneira geral. Olha, o risco de ser zero, na maior parte delas, é muito pouco, porque as minhas empresas, quase todas as minhas empresas são net cash. Quase todas. Sim. Mas a Kodak também era net cash. Portanto, sim. Há um risco inerente ao negócio em cima. Tu pensaste no Facebook, eu pensei na GoPro, que está baratinho. Eu apesar de estar fully invested, e não ter uma grande diversificação, apesar de ter alguma, eu até me acho muito conservador nas minhas posições. Ou seja, eu acho que as empresas onde eu estou, há exceções, mas de uma maneira geral têm alguma proteção de downside por causa disso. Sim, desculpa, interrompi-te. Sentes confortável porque a maior parte delas são net cash e? Net cash porque geram dinheiro, porque são net cash e acho que estão baratas, lá está. Se estão a gerar cash, se são net cash e a meu ver estão baratas, acho que há um downsize protegido. Muito bem. Sei lá, é difícil uma nova base, por exemplo, ir a zeros, né? Quando tem 40% do market cap em cash. Né? Ou a Ganhu, aquela empresa de jogos japonesa que está perto de 5 e que tem também 70% do market cap em cash. E o perto de 5 é com o cash ou sem o cash? É já descontado? Não, é já descontado. É já descontado. Não vai para um PER de 2. Não. É sem contar com o cash, vai para um PER 2, vai. Ok. Uau! Olha, já agora eu vou-vos fazendo, quem nos estiver a ouvir no sábado, isto já vai ser old news, mas Chernobyl acabou de ser tomado há 1 hora atrás, pelo menos a notícia é de 1 hora atrás. A dúvida era de Chernobyl, era se aquilo corria mal e eventualmente havia alguma vazamento de radioatividade, mas das imagens que vi parece que não, parece que estão ali 3 tanquezinhos, também ninguém quer muito aquilo, portanto, tranquilos até agora. Diogo, qual é o teu tema? Eu não tenho tema. Tu é que não tens tema, tá? Eu confundi com o Gonçalo. Mas já houve algum dia que eu não tivesse tema. Pois, é verdade. Tens toda a razão. O Gonçalo é o mais consistente. Não eu duvidei-te e eu perdi a fé em ti, Gonçalo, desculpa. Olha, eu vou-vos apresentar o meu tema, que não está assim, não sei se estará na ordem do dia, que é um artigo sobre um artigo da Economist. É uma Inception. Isso, exatamente. Inception é uma boneca russa dentro de outra boneca russa. Olha, mais atual. E o artigo da Economist era basicamente a dizer que as empresas americanas são melhores que as empresas europeias. E já comentámos isto levemente a semana passada, por causa da Economist ser controlada ali pelos amigos do Gonçalo da Exor. Não, sim? Não é controlada. Tá bem, tem uma participação, peço desculpa pela minha falta de rigor, obrigado. E deixem-me pôr isto aqui, as notinhas aqui de lado. Pronto. E basicamente o que este senhor, que eu agora não faço a mínima ideia quem é, porque eu apaguei a fonte, depois hei de lá procurar e digo por aqui em baixo,
vinha, e é americano, vinha dar alguns argumentos a favor das empresas europeias e a dizer que o artigo estava completamente enviesado. E agora, antes disso, e isto era como acabava o artigo, uma das coisas, como acabava o artigo, eu vou-vos fazer aqui, isto é um quiz, e agora entra assim, agora vamos ao quiz do A6 e Companhia, malta. Eu vou-vos dizer empresas e vocês vão me dizer as contrapartes europeias, as concorrentes europeias, ok? Procter & Gamble. A Unilever? Unilever, um ponto para o Diogo. Tim, tim, tim. Mondelez, eu acho que é assim que se escreve, ou que se lê. Mondelez? Mondelez? Nestlé? 2 pontos. Tim, tim, tim. Agora esta é fácil. Boeing. Airbus. Boa. Tim, tim, tim. Nike. Adidas. Muito bem, grande Gonçalo. 2-2. GM. General Motors. Okay. Fiat. Volkswagen. Daimler. Volkswagen. Ele no artigo diz a Volkswagen, mas podia ser qualquer uma delas. General Electric. Ui. Engie. Alemã. RWE, não? Siemens. Por ser um conglomerado também. Pfizer. Pfizer. AstraZeneca. Nova Vartis. Roche. Isto era o que estava no artigo. Uma farmacêutica suíça. Southwest Airlines. Ryanair. Lufthansa. Ryanair. Porque são as duas low cost. É low cost a Southwest? A Southwest é a low cost. Acho que, se não estou em erro, foi a primeira de todas. Se calhar não sei. Pronto, isto é já para o fim do artigo deste senhor, ele a dizer que para cada grande empresa americana existe uma equivalente europeia. E o artigo da Economist começa com o Steve Jobs novinho, em 1984, no meu ano de nascimento, a vir à Europa a fazer uma viagem. O gajo devia vir assim de mochilinha, ainda de cabelo comprido, fazer uma viagem à Europa e a dizer que os governos europeus eram muito maus investidores. Isto era em 84, nesse ano a Nokia ainda vendia pneus e a Economist pegou nesta coisa e exacerbou o comentário do Steve Jobs, e 15 anos depois a Nokia era a quinta maior empresa do mundo a vender telemóveis, o grande 3310. A SAP, por exemplo, tornou-se a maior empresa de enterprise software do mundo, que se calhar está taco a taco ali com a, como é que se chama? Salesforce, não? São concorrentes, não? Deve ser também um par, ou não? A SAP e a Salesforce. Oracle mais, não? A SAP é um concorrente, mas é porque hoje em dia é mais pequenina. Não? Mas acho que não é muito diferente. Eu no outro dia fui ver e também não era assim, acho que o valor não era muito diferente. A SAP faz muito bem uma coisa, é um ERP, faz muito bem isso. A Salesforce também tem isso, mas depois tem outras coisas. Ok. O Gonçalo estava a dizer a Oracle. E a SAP também é muito boa a fazer a gestão de máquinas e de inventários e afins. Ok. Não é? Sistemas de controle interno. Pronto, e ainda nesse ano de 1984, a ASML, que é aquela grande empresa europeia, a maior neste momento, se não estou em erro, acho que já ultrapassou a Philips, e um grande monopólio, foi fundada nesse ano. E depois ele dá aqui mais alguns argumentos contra as empresas americanas. As empresas americanas exportam 30%, enquanto as europeias exportam 50%. E a The Economist pega nisto e dá-lhe um twist negativo, e este senhor diz, não, isto até é um bom ponto a favor das empresas europeias em comparação com as americanas. E depois ele comenta que, normalmente, a primeira coisa que pensamos quando se lê este artigo da Economist é FANG, não é? Os Estados Unidos tiveram, especialmente nos últimos 10 anos, tiveram grandes retornos dos índices, muito pelas FANG, e as FANG não... Ele argumenta que não é tanto um fenómeno por ser América, mas é um fenómeno por ser um clustering de malta na mesma área, engenheiros, informáticos, etc, tudo na mesma área, que criou isso. Podemos dizer que foi um cluster
nos Estados Unidos e só podia ser criado nos Estados Unidos. Eu essa segunda parte não sei se só podia ser criado nos Estados Unidos. Realmente ocorreu nos Estados Unidos, mas eventualmente poderia ocorrer no outro lado, tal como, por exemplo, na China. Qual é a cidade chinesa da tech? Shenzhen? Não é Shenzhen? Eu não sei qual é. O Diogo, estava à espera que o Diogo contribuísse nesta altura. Qual é que estás a dizer? Não sei qual é, não há uma região, a cidade na China onde estão as tech todas? Shenzhen, É Shenzhen, Shenzhen, sim. Shenzhen. é onde é os escritórios da cidade, Tencent. é a cidade logo em cima de Hong Kong, está colada a Hong Kong. Aquilo já é enorme, pá. Não deixas de ver casas de um sítio para o outro, construção. Tem 15 milhões de habitantes. 13, estou aqui a ver ainda. 13 milhões. Juntas mais 7 ou 8 de Hong Kong. Hong Kong. E aquela zona tem. Bom, pronto, e ele estava a comentar que as FANG realmente vieram deturpar um bocadinho as coisas, mas que na Europa há excelentes empresas, IKEA, uma Lego, Ferrero, Diageo, Heineken, Louis Vuitton, epá, por aí fora, L'Oréal, Hermès, por aí fora. E depois aquelas todas, aqueles pares de que falávamos. Estas são empresas sem par, por exemplo, a IKEA e a Lego, mas depois aqueles pares de que falávamos. E depois aqui, para terminar, ele comenta, de 1980 a 2009, o MSCI Europe e o S&P 500 fizeram os dois 11,5%. Só em 2010 para a frente, 2010 a 2021, é que o S&P 500 fez 14,7% e o MSCI Europe fez metade, 7,3%. E muito disto, comenta ele, por causa das FANG, ele ainda põe o M lá, deve ser a Microsoft FAMANG, não é? Portanto, pronto, nos últimos 10 anos, realmente o índice americano bateu o índice europeu, segundo este senhor. Eu não fui confirmar isto, atenção, eu já estou a ver o Gonçalo ali, que é o nosso homem do rigor, a mexer-se, já estava a ver que ele ia confirmar estes dados. Se o fizeres, também te agradeço. Não, eu fui confirmar o nome do autor, Okay. É o Drew Dixon, e é o Chief Investment Officer da Albert Bridge Capital. Aí está, Albert Bridge Capital, que nunca nos deixou ficar mal. E pronto, e ele termina isto a dizer, o facto das ações americanas terem sido tão boas nestes últimos 10 anos, pode indicar, e isto vai ao encontro do que o Diogo já aqui comentou várias vezes, que as pessoas extrapolam o passado recente dos índices para o futuro recente. Isto pode querer dizer que os próximos 10 anos a Europa está melhor posicionada de um ponto de vista de valorização ou valorização das empresas do que os Estados Unidos. Não sei se será mesmo assim ou não. Daqui a 10 anos cá estaremos para fazer a análise desta previsão deste senhor, ou deste comentário deste senhor. Portanto, meus amigos, eu gostei de ler isto, gostei especialmente de ler as empresas europeias, que vão de haver mais, não é? Líderes dos seus mercados e estes pares de empresas que há nos Estados Unidos e na Europa. Normalmente eu também tenho um bocadinho de viés, olho mais para os Estados Unidos, se calhar erradamente, porque tenho a impressão, lá está, se calhar erradamente, que vou ter melhores retornos nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão, gostava de ouvir as vossas opiniões, que a questão das línguas, de serem várias línguas aqui na Europa, cria alguns bloqueios. Não sei se nunca pensei nisto, mas vou agora comentar, por exemplo, retalho. Nos Estados Unidos, quando se pensa em distribuição de retalho, sei lá, uma marca nova de chocolates ou de qualquer coisa, ou mesmo o retalhista pensa sempre em distribuição nacional, em crescimento para uma escala nacional. Na Europa tenho a impressão, a não ser obviamente grandes marcas, tenho a impressão que não se pensa logo, nunca uma pequena marca, um retalhista relativamente pequeno, não pensa logo numa expansão europeia. Temos aqui o caso da nossa Pingo Doce, Jerónimo Martins, que expandiu para a Polónia, mas mesmo para a Polónia, eu lembro-me, ou tenho a impressão que epá, estes gajos agora foram lá para tão longe para a Polónia e se aquilo corre mal. Parece-me a mim que existe aqui alguma barreira, mesmo que seja só psicológica. E ao mesmo tempo expandiram-se para o Brasil por uma questão de língua e correu muito mal, apesar de língua ser semelhante. Mas esse ponto que estás a falar é exatamente o ponto que a Economist se levantava a favor das empresas americanas, não é? Que é muito mais fácil escalar e no consumo, no mercado interno, e muitas vezes não precisam
do mercado externo, porque o mercado interno é gigante. E daí, lá está, e por isso é que menos das suas receitas vêm de exportações. Enquanto uma empresa grande em Portugal, se não se virar para o mercado externo, não consegue atingir grande dimensão, portanto é normal que precise mais exportações. Mas sim, é um bom ponto. A facilidade de escalar algo nos Estados Unidos é capaz de ser mais fácil do que na Europa. Também tenho a impressão, e isto pode ser completamente errado, que nós aqui estamos mais ligados a velhas indústrias do que a novas indústrias. E eu posso estar completamente errado e ser altamente enviesado. Porque vocês podem dizer, se calhar, dar o exemplo contrário. Têm vindo para Portugal até estes e aquele outro e eu dar-vos a razão, mas é só uma percepção que eu tenho. Eu acho que ultimamente temos conseguido criar já algumas coisas. Acho que há muita inovação neste momento em tech em Portugal, na Europa, mas acho que obviamente ficámos um bocado para trás ao início. Claramente até as empresas tech no mundo são asiáticas ou americanas. A Europa ficou assim um bocado estagnada. Nos últimos anos tenho visto muita coisa agora a surgir, muita inovação, e finalmente temos várias empresas tech grandes. Basta dar o exemplo, por exemplo, da Spotify, não é? Que é sueca. Wix. O Wix é israelita. Era isso que eu ia dizer, não é bem a Europa, mas está aqui deste lado do Atlântico. Está aqui mais próximo de nós, vá. Revolut. Tenho um amigo meu farto de me dizer para olhar para a Revolut. Eu agora não me estou a lembrar assim. Concorrência à Booking. Diz-me uma coisa, achas que o Venture Capital que está a contribuir para isso? Ou seja, há tanto dinheiro no mundo que nos Estados Unidos frequentemente o Venture Capital estava na costa oeste, ou pelo menos muito deles está na costa oeste, Silicon Valley, e a certa altura vem, já há demasiado dinheiro para as ideias que aqui há, não há assim tantas ideias para o dinheiro que há, vamos procurar no outro lado, e viraram-se para a Europa. Acho que sim, principalmente no Norte da Europa. O Norte da Europa tem muito Venture Capital, a Suécia tem imenso, é um mercado super favorável a investimentos e a Venture Capital. A Holanda também, o sul da Europa não tanto, se calhar agora está a começar um bocadinho mais. Mas houve essa falta de tech na Europa, na minha opinião, mas acho que também há outros motivos para estar muito mais barato a Europa do que os Estados Unidos. Um deles, por exemplo, é cultural há uma cultura na Europa das empresas distribuírem muito mais dividendos do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos reinvestem muito mais. E isso por si só, logo, na minha opinião, baixa os múltiplos. Tens fontes para essa alegação? Não estou a dizer que estás errado, mas gostava de seguir esse fio de novelo. Posso procurar. Por acaso não tenho aqui nada concreto comigo. Até acho que foste tu que disseste isto no outro dia, Gonçalo. Mas é também da minha experiência própria, que há muito mais incentivo a dividendos na Europa. Eu acho que o que eu falei nisso foi no contexto de comparar as performances dos índices. E quando se diz que o índice Eurostoxx está ao mesmo nível que estava há 10 anos atrás, o índice exclui dividendos. Não é? Portanto, isso também os americanos excluem, não é? Certo, mas o dividend yield do índice Eurostoxx é muito maior do que a dividend yield do S&P. Portanto, tem um impacto muito maior no Eurostoxx. Portanto, e daí podes concluir, pelo menos que em porcentagem do preço, as empresas europeias distribuem mais dividendos. Não sei se em porcentagem dos lucros será assim, mas provavelmente sim. Mas pelo menos em porcentagem do preço, sim. Mas isto, eu acho que o principal motivo até vai para além disto, vai para o facto de, efetivamente, as empresas americanas, em agregado, são as que têm maior retorno sobre o capital. E daí estarem mais caras historicamente, mas que compensa porque os retornos sobre o capital mesmo assim são superiores. E eu lembro-me perfeitamente de uma pergunta, nem era relativamente à Europa, era relativamente ao Japão, que fizeram ao Warren, que as empresas japonesas estão muito mais baratas, quer se vires os pairs ou os price to books, ou etc. E ele diz logo assim, que o price to book em médio no Japão é 1/3 dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o retorno sobre o capital em média, eu agora já não me lembro do número, era tipo 20% e no Japão era 8%. E portanto faz todo sentido estar 1/3
um terço a menos lá. E efetivamente as empresas com maiores retornos sobre a capital têm sido, em média, nos Estados Unidos. Outra Portanto, que também gostava de confirmar isso. Às vezes gostava de ter um Bloomberg, um acesso a determinada Bloomberg para ir confirmar essas coisas mais macro, porque não sei muito bem como fazer. Nesse caso, no outro dia, quando estava. Desculpa, Diego. não, eu ia dizer, pode-se extrapolar um bocadinho, por exemplo, acho que consegues arranjar esses valores para a Eurostock 600 ou para a Euro 50. Isso não são todas, mas já dá para estatisticamente tirar alguma conclusão. É. No outro dia, quando estava a estudar a pool, depois lembrei-me que o Buffett perdeu ia para comprar uma empresa, queria comprar uma empresa de distribuição de software, e depois acabou por perder para um private equity que pagou mais. E depois fui ver os retornos dessa empresa de distribuição de informática e não era uma grande coisa. Diz-me. Sabes, acho que perdeu para a Apollo. Sabes quanto mais pagou a Apollo? Quanto? Pagou mais para aí 2 ou 3% do que o Buffett. Mas isso não é, isso tem um motivo. Isso tem um motivo. É porque sim, o Buffett diz que não entra em rateios, não entra neste tipo de coisa. Portanto, ele sai logo fora. Exato. Mas eu acho que a Apollo, por saber disso, deu mais um bocadinho. Deu só mais um bocadinho. Faz de saber que não precisava dar mais. E pode funcionar um bocadinho contra ele. Ele entra numa coisa e ele diz, a Apollo foi ver, isto parece ser bom negócio, pronto, e foi... damos mais um bocadinho só, não, o Buffett não vai subir o preço. Mas sim, mas é exatamente por isso. O Buffett diz que não entra em leilões porque isso leva depois a uma espiral de egos e afins e tendes a sobrepagar o preço da ação. Mas às vezes pode ir contra ele, já ter essa regra, quando já toda a gente sabe que é a regra dele. A empresa era a Tech Data, até estou aqui a abrir o ticker para ver, e depois fui ver os retornos disto e não eram assim grandes retornos, o que me levou a pensar. Depois não segui, lá está, não segui muito isto. Deixa-me só ver aqui, 2 segundinhos, o retorno disto. Mas essa questão enquanto vês que o artigo toca, foi uma das coisas que eu, quando comecei a investir, e estava a aprender de contabilidade e raça, não sei o quê, e na altura fiquei todo contente, não é? Porque vi isso, não é? E até tenho aí umas coisas escritas sobre isso, eu que não escrevo. Que efetivamente a Europa está muito mais barata do que os Estados Unidos. E estava logo a ver aí uma ineficiência e tentar procurar. Mas depois lá está, existem estas questões todas. Normalmente há motivos. Quando são assim, até coisas macro, não é? Então aí normalmente é muito mais fácil até as tuas ineficiências cá não são bem ineficiências. Isso é um mercado já a funcionar, porque é muito mais fácil haver uma ineficiência numa empresa do que haver uma ineficiência em centenas de milhares delas, não é? Portanto, isso já é uma questão mais macro. E se calhar faz algum sentido isso ser dessa maneira. Dito isto, eu acho que estou mais investido até na Europa do que nos Estados Unidos. Eu também, claramente, tenho muito mais europeias. Eu não, eu mais tenho. Mas estava aqui a ver, eu cheguei a olhar para este negócio da Tech Data na altura, porque quando a Apollo aumentou o preço eles ofereceram 145, o Buffett tinha oferecido 140 e a ação, por causa do Covid, estava a negociar a 135. E aqui havia aqui este spread para fazer. E entretanto eu achei muito curioso e uma conclusão que eu lembro-me de ter escrito foi que exatamente o que o Diogo estava a dizer o ideal seria uma bidding war, porque ainda conseguis o spread e ainda mais qualquer coisa, mas que era muito pouco provável porque a Berkshire normalmente não gosta. Mas o valor oferecido realmente foi um PER de 15, daquele quase não tinha dívida, mas também não era o melhor negócio do mundo. Pois era aí que eu ia chegar, que os retornos têm sido 9, 10 e tal, e isto para dizer que... E depois ele até, por acaso, outra que curtia saber, os retornos são aquelas japonesas que ele comprou, aquelas trading houses que ele comprou, nunca cheguei a ir ver isso, que comprou grátis porque pediu... Diz Diogo? Está a correr muito bem, está a correr muito bem. É? Acho que aquilo está
on fire, essas empresas. O gajo ainda sabe muito. Pronto, e isso para dizer, esta empresa não tinha assim retornos tão estratosféricos quanto isso, e ainda assim ele queria comprar. Lá está, se calhar porque via aqui que se ia manter estável durante muito tempo. Eu continuo sem saber muito bem o que é que faz uma empresa de distribuição informática nos dias de hoje. Se vocês souberem, agradeço aqui uma aula. Distribuição informática? Sim, o que é que faz? Distribuidor Não faço informático. ideia. Suponho que vá à tua empresa instalar as coisas e fazer manutenção, mas tipo, já não há CDs para distribuir, tipo, sacas tudo da net, mas não sei muito bem, confessa-me. Sim, mas eles fazem distribuição de material informático, de É computadores. material ou é... Não, é material informático, é computador. Sim. Ok, assim faz Tipo, sentido. assim, são um middleman entre as produtoras de computadores e PCs e Estou a ver aqui. não sei se rádios, mas Sim, material informático. Printers, etc. Normalmente as empresas nem compram, aquilo é tudo a leasing. Pode ter a ver, ser um misto de empresa financeira com... Se calhar não, se calhar até a parte financeira eles passam isso a... Mas olhem que tenho um amigo meu com uma empresa aqui em Lisboa que estava a dizer que vieram ter com ele distribuidores de cloud que conseguem ter melhores preços do que ele ir comprar diretamente à Amazon. Portanto, pelos vistos também, eu estava a dizer que não sabia o que faziam, mas pelos vistos hoje em dia existem distribuidores não é de software, é de espaço na nuvem que conseguem melhores negócios do que nós diretamente. E é diretamente na Amazon ou é infraestrutura própria? Não me percebo. Mas isso é um pouco o que aquela empresa italiana faz também, a Digital Value, também faz uma agregador de serviços e estes tipos estava agora a ler, da Tech Data Corporation, eles até se vão fundir com outra empresa chamada Cinex, e ainda vão ficar maiores, portanto é a grande vantagem do distribuidor, não é? É parecido com a Pool também, é tu seres grande o suficiente, consegues preços um bocadinho melhores do que qualquer outra pessoa que vá diretamente e apoderas desta margem. Na Pool eu não vi isso acontecer, a gross margin a subir. Por exemplo, na O'Reilly, que é a distribuidora e AutoZone, distribuidora de peças de automóvel, tu vês claramente a margem a subir. Na Pool não, vês 1 ou 2%, mas ao fim de 15 anos. Não vi tanto como gostaria à espera, é curioso. Não, o que eu vou dizer é que eles apoderam-se, conseguem preços um bocadinho melhores, e essa é a sua razão de existir, não é? Ok, o agregador, o middleman, yeah. Um middleman, e também isso, e teres uma percepção melhor de todos os produtos e o que é que faz, e podes dar algum aconselhamento, olha, isto faz sentido em conjunto com este e afins, portanto... Imagino que isto em tech tenha um especial valor acrescentado em poderes fazer combinações com Oracle e Microsoft, por exemplo. E pronto, não sei muito bem, mas imagino... Pagas pela expertise. Sim, pagas por alguém que consegue dizer o que é que faz mais sentido para ti e que serviços é que estão disponíveis, e em vez de ires falar à Oracle, à Dell, à Microsoft e à Google e afins para saber o que é que faz sentido, falas só com uma pessoa ou com um distribuidor. Muito bem, meus senhores, estamos a chegar ao fim da nossa emissão de hoje, desta semana. Há alguma coisa que queiram reforçar? Só neste último ponto, e sei que tens estado a olhar para esta empresa também, a Altri, eles têm um vídeo no YouTube em que explicam a escolha da tecnologia para fazer toda a infraestrutura informática das fábricas. E está espetacular, e eles tocam exatamente nestes pontos, o que é que, e foi algo que foi pedido pelo fornecedor, para eles explicarem como é que as coisas correram e qual é o payback que eles esperam. Eu achei muito, é um bocadinho geek e técnico, mas é giro ouvir o chefe de IT deles a explicar a infraestrutura das fábricas e o porquê que eles escolheram cada coisinha que eles escolheram. E aí também percebes um bocadinho porque é que faz sentido ter um distribuidor, porque eles vão buscar para determinadas coisas marcas diferentes. Ok, boa, faz sentido. Chegaste a ver aquela fornecedora de material sueca? É finlandesa, a Valmet. Finlandesa, yeah. Não tive tempo de olhar ao fundo, mas para dar um bocadinho de contexto,
Eu estava a ver a visita guiada que a Altri também tem no YouTube. Há uma fábrica que eles têm, não é mais avançada, mas é ali uma do meio, a Queima. A mais avançada seria a Selby, na Figueira da Foz, que essa é mais avançada na Europa, mas a Queima não é assim muito recente, mas tinha uma maquinaria grande da Valmet. E eu fui ver o negócio da Valmet, pelo menos de relance, e tem retornos sobre o capital altos, e tem um order book grande, portanto parece ser uma empresa que merece algum detalhe. E lá está, e não está muito cara. Lá está, as industriais na Europa parecem estar a preços aceitáveis, ainda que tenham retornos altos sobre o capital. Meus senhores, chegamos ao fim. Até para a semana. Um abraço, pessoal, e um ótimo fim de semana.